Olá, eu quero ler com vocês no capítulo 33 do livro de Jó, do verso 7 até o verso 10. Jó 33, de 7 a 10. Por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão. Puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Amém. Nós temos aqui a continuação das palavras de Eliú, o amigo mais jovem, embora não significa que fosse tão jovem, mas o amigo mais jovem entre os outros de Jó. De quando em quando eu estou preenchendo algum formulário na internet, quer seja para me inscrever em algum programa, comprar algo, me cadastrar, o que seja. E quando eu começo a digitar o meu nome, aparece o preenchimento automático lá do meu e-mail. Eu tenho que eliminar isso. Outras vezes eu começo a preencher o e-mail, e como o meu e-mail é o meu nome, Hermsten, então eu começo a preencher o meu nome, o meu e-mail parece meu nome completo. Isso acontece também às vezes com endereço, com CPF, alguma coisa desse tipo. E não chega a me irritar, mas me atrapalha um pouco, porque na realidade eu dei uma pista sem querer falsa. Eu não quero que preencha nada para mim, mas em algum lugar eu devo ter dito lá, afirmado que aceito lá que o Google ou alguma coisa assim preencha. Então a minha impressão é que eles ouvem um pouquinho e desandam a falar e vão na minha frente. Os programas vão na minha frente. Isso acontece muito com a gente em nossas relações sociais e familiares. Nós fazemos do ouvir apenas um interregno cansativo para falar. Eu falo, ouço com pouca paciência e já estou pronto para falar de novo, e na realidade não importa muito o que você vai me dizer. Eu já tenho uma resposta para isso. Então, eu já tenho a minha interpretação. Isso pode acontecer de coisas mais genéricas, né? Alguém está sofreu algum tipo de injustiça, ou considera que sofreu injustiça, e você fala, Deus é soberano. Pronto, acabou. Deus é soberano. Bom, eu também sei que Deus é soberano. Mas Deus é soberano, mas também é misericordioso. Deus ampara os seus, Deus consola, Deus é justo. Então, como aplicar isso em cada situação, sabendo que Deus na realidade, tudo isso e muito mais do que isso. Mas são aquelas respostas prontas, né? É o Google, que eu creio que seja, preenchendo lá o seu nome dentro do menor sintoma que você dê, que vai querer digitar o seu nome completo. Esse é um problema comum a nós, numa sociedade bastante apressada. Nós não temos muito tempo para conversar. E eu me lembro que, quando eu fazia o mestrado, lá em 82, 83, eu era muito chato, né? Repare que eu falo era, né? Era muito chato e atrapalhava muito a aula do meu professor, o doutor Kloster, e eu queria fazer conexões, minha questão era de conexões. Eu era muito jovem, né? Muito jovem, e eu queria entender as relações de pensadores. Isso acho que me acompanhou durante muito tempo, de entender que me parecia semelhante. Por exemplo, me ocorre aqui Anselmo, Pascal, Kierkegaard e Barthes. Me pareciam coisas semelhantes, porque assim, uma linha muito tênue, mas me parecia semelhante, e eu entrava na aula para perguntar isso, porque eu estava tendo um mestre que gerou
grande admiração, não só a mim, mas a meus colegas e também aqueles que leram a sua obra, de modo especial, conviveram com o doutor Fred Kloster. Era um homem muito bem preparado e aquilo me fascinava. Então, eu queria tirar dúvidas ou confirmar ideias. E chegou um ponto que, eu não sei se foi ele que faz, que foi ele que falou, que eu poderia perguntar depois da aula, né? E havia alguns colegas interessados nas minhas questões, parece que havia também, mas não depois da aula, né? Eu não sei se o doutor Kloster cria que eu não ia ficar depois da aula, né? Acabava a aula meio-dia, e de almoço nós estávamos, em geral, famintos, tomávamos café, não sei se 6h30, 7 horas, e eu ficava lá com alguns gráficos, né, judiando do meu mestre, mas, em geral, ficava sozinho, porque ninguém tinha mais paciência com aquilo, e eu creio que ele tinha, porque, além dele ser um gentleman, ele se prontificou a fazê-lo. Então, eu quero dizer o seguinte, que nós temos respostas prontas para abreviar, não temos tempo para ficar conversando sobre alguma coisa, entender conexões das coisas, entender o porquê, fazer um diagnóstico mais amplo, ainda mais desse mundo de especializações. É claro que eu sei, no campo médico já existe uma outra vertente, que ainda não é tão comum no Brasil, mas é comum na Europa, do médico que se especializa em multiplicidade, no sentido de que ele tem condições de filtrar mais a sua questão para chegar a um diagnóstico mais claro, mais claro. Os planos de saúde têm gostado muito disso, porque ao invés do médico ficar encaminhando para vários outros para se cercar de questões civis, ele abraça a sua questão para poder oferecer um diagnóstico. Bom, mas não importa, eu só mencionei isso como ilustração. Então, nós não temos muito tempo para ouvir pessoas. É claro que há momentos, há circunstâncias, às vezes, o fiel, à porta da igreja, ele quer contar a sua vida. Então, é um problema ali, não é um momento adequado, as pessoas estão saindo, e algumas ficam sem paciência, saem por fora, né, desviam, né, e assim por diante. Então, você acaba passando alguns constrangimentos, mas ter tempo para conversar, para ouvir, é importante. Aqui, nós encontramos o fato de que, aparentemente, o Eliú fez muito bem isso, né? Ele falou que ouviu, ele foi o último a falar, pensou, mas, na realidade, ele já tinha uma resposta pronta, porque ele tinha uma boa teologia. Eu tenho falado isso, ele tinha uma boa teologia. Ele, no capítulo 33 mesmo, ele vai falar sobre Jesus Cristo. Ele não tem uma visão tão clara, mas fala de um mediador, fala de um intercessor. Basta ver a sequência do capítulo 33 do livro de Jó. Mas ele me parece um tanto arrogante. E na sua arrogância, que me parece, embora ele tenha virtudes também, nós observamos que ele diz o que Jó não disse. Jó não alegou não ter pecado. Jó não consegue entender que pecado ele cometeu para estar enfrentando aquilo que ele estava enfrentando. Mas ele não diz que ele não tinha pecado, que ele era um homem totalmente isento. Não, essa visão ele não tem. Basta ler o livro com calma que você vai encontrar a compreensão que somos todos, inclusive ele, nós somos pecadores. Mas a pressa, ela se dá muitas vezes, além da questão temporal, ela se dá porque nós queremos uma solução rápida. E eu quero simplesmente encaixar as coisas nas minhas forminhas, nos meus compartimentos intelectuais, espirituais. Então, eu quero adaptar. É como brincar de massinha, né? Ó, eu tenho aqui uma estrelinha. Então, isso aqui tem que dar para uma estrelinha. Tem que encaixar aqui dentro. Se não dá, está errado. Então, eu vou encaixar porque eu já tenho uma resposta pronta. Isso é muito mal para nós, enquanto pessoas que querem e podem ajudar o nosso irmão. Porque nós vamos dando respostas apressadas, que pode ter uma boa teologia, sem dúvida, mas aplicada erradamente,
porque não temos um diagnóstico claro da situação. E é claro que também tudo vai ajudando, vai contribuindo para isso, como eu falei, um pouco tempo, e as respostas prontas. As respostas prontas. Eu não lembro, não sei se hoje ainda existe isso. Quando eu era adolescente, tinha umas revistas lá das minhas irmãs que tinham perguntas. Você gosta de que cor? Se acontecesse assim, assim, como é que você reage? 10 opções. Depois que você dava as respostas lá, 10 respostas, sei lá, aí dava o seu perfil. Dava o seu perfil. Bom, primeiro, que você tinha que se encaixar naquelas respostas. E segundo, que não há variações entre um perfil e o outro. Você vai caindo naqueles ali. Então, você está lascado. Se você for um pouco diferente, porque é aquele perfil e você assume para você, eu sou assim e pronto. Então, essa pressa de diagnosticar ou dizer palavras-chave, o que falta é comunicação, ou você precisa de uma terapia de casal. Terapia de casal é um negócio fascinante. E eu falo para os crentes, olha, procure seu pastor. Mas parece que pastor só sabe Bíblia, né? Terapia de casal, não. Logo, a Bíblia é desatualizada para isso. Ela não pode nos ajudar. E as pessoas vão com respostas prontas, que podem ter o seu valor, mas, como eu disse, não se aplica, não se aplica. Ali, né, ali não é uma estrelinha. Ali é um quadradinho. É um quadradinho. Mas você não tem forma para quadradinho, então que se adeque à estrela. Então é preciso ter paciência. Paciência para entender o que o outro está dizendo. Não é apenas a questão de tempo, é entender o que está sendo dito. Porque, percebam, há várias questões envolvidas aí. Uma delas é que eu nem sei se eu consigo interpretar bem os meus sentimentos. Quantas vezes você e eu falamos coisas para nós mesmos que são absurdas, mas em momentos de irritação, de aborrecimento, de desgosto, ou também de euforia, e quando passa o tempo já mudou, já não é mais aquilo, acontece. Então, eu já nem sei se eu consigo interpretar bem o que eu estou sentindo. E dou, às vezes, um caráter permanente a um sentimento muito passageiro. Daqui para frente, nunca mais, etc. Segunda coisa, eu não sei se eu consigo verbalizar bem aquilo que eu penso estar sentindo. Ou seja, será que eu transmito coerentemente aquilo que eu penso estar sentindo? Vejam quantos ruídos. E agora o receptor. O receptor, ele vai ouvir o que eu penso estar dizendo a respeito do que eu penso sentir. E ele vai ouvir a partir de onde ele está, do seu referencial. E é claro que uma boa teologia é fundamental para poder ajudar as pessoas. Mas é preciso entender as pessoas, o que elas estão dizendo. E pedir a Deus que nos ilumine para que possamos, sinceramente, realmente poder ajudá-las com essa boa teologia, obviamente, que parte das escrituras sagradas. Então, nós temos que aprender a ouvir, né? Ouvir as pessoas e tentar entendê-las, avaliar circunstâncias, avaliar momentos, a idade, o grau de importância que aquele problema pode ser para você tão pequeno, mas não é pela escala de valores que ele adota, certo ou errado, eu não estou discutindo isso, mas para entender. Porque se você não entende, como você vai poder ajudá-lo se você não tem o diagnóstico correto? Então aqui ele ouviu, mas quando ele vai dizer o que Jó disse, ele falhou. Então ele já eliminou a sua argumentação, embora ele diga coisas verdadeiras, mas são argumentações que não se aplicam, porque não foi isso que ele disse.
Isso, meus irmãos, eu não queria me alongar tanto, mas vamos lá. Isso gera problemas sérios. Eu já tive algumas experiências que não foram graves, mas serviam de servem de elementos ilustrativos. Como eu leciono há muitos anos, então não é raro encontrar alunos que foram filhos de colegas, são filhos de colegas meus contemporâneos, ou até mesmo minha sala, e de quando em quando também alunos, filhos de ex-alunos. Isso de quando em quando acontece, eu já devo ter visto isso, talvez uns 10 casos, talvez, que eu lembre, Bom, e independentemente disso, alunos que ouviram histórias, né? Aquela lenda, a Rádio Peão Reformada Teológica, né? Então, e um dia um aluno fala, professor, meu pai me contou, eu ouvi, ou é verdade, e conta uma história lá qualquer. E você ouve a história. Às vezes a história tem algo de verdade, a aplicação não. Não, peraí, peraí, vou contar a história toda? Desculpe, vou contar a história toda para você entender o contexto. Isso diante da sala, aí você conta a história, que eu disse foi assim, 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 em tal época, ou se eu não lembro a época, mas em geral eu lembro pelo contexto, o que foi, e a ideia era essa. Pronto. Pronto. As coisas não batem necessariamente. Em geral não batem, são ruídos foram transmitidas. É a tradição oral da Rádio Peão. Então, foram transmitidas. Eu escapei muitas vezes de problemas por temer estar sendo infiel ao meu superior. Não era esperteza, não era maldade, era apenas historiando. Eu gosto de historiar a coisa. Eu tinha um superior, em uma instituição qualquer, e que havia uma determinação, em geral ele não escrevia, né? A determinação, qual era, a respeito, tal. E às vezes coisas controversas. Não, nada que ferisse a minha ética, porque se ferisse a minha ética, eu não praticaria ele que me demitisse. Bom, mas não veio um caso isso. Mas eu nem sempre concordava com aquilo necessariamente, com a ordem da instituição e pronto. E quando eu escrevia para ele, acatando o que disse, eu historiava, falava assim, magnífico fulano, conforme conversa que mantivemos, o senhor me orientou quanto a isso, pá, 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 pá. A partir disso, eu estou fazendo assim, assim, assim. Ele nunca me respondeu. Aliás, meus superiores nunca me responderam esses e-mails. Engraçado, né? Por que será? Mas o fato é que eu historiava para que desse a chance dele me corrigir, falar assim, não, não, professor, não é isso não, eu não falei isso, ou não é essa a ideia. Pronto, para me corrigir com aquilo ali. Não me lembro de ter havido correção nenhuma vez e nunca houve resposta. Então, o fato é entender o que o outro está dizendo e procurar ajudá-lo biblicamente a partir desta compreensão. E ouvir o outro não quer dizer concordar com tudo que ele está dizendo. E não significa também tirar a razão dele em tudo, que às vezes a gente pensa isso, até desabafar com alguém é terrível, porque sempre o outro é que está certo e você errado. Não, não é isso. Mas saber entendê-lo e enquadrar isso biblicamente. E a Bíblia não é cheia de forminhas. A Bíblia faz uma ressonância da nossa vida, a começar pela nossa relação com Deus, a começar pelo fato que fomos criados à imagem de Deus, que rompemos com Deus e que o pecado não nos domina, mas tem evidências concretas na vida de todos nós. Então, nós queremos ajudar e devemos ajudar muitas pessoas que sofrem com coisas muito concretas e outras não tão concretas. Mas a palavra de Deus tem a solução para isso. Agora, para aplicar essa palavra, eu tenho que conhecer essa palavra, certamente, mas eu tenho que entender também a situação do outro, para que esses dois mundos se encontrem. O mundo real, que eu estou sentindo, vivendo, e a palavra que abrange esse mundo e tem a solução para toda e qualquer necessidade nossa. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine
e nos guarde. Amém.